Bem-vindos a esta live Dicas para pintar tecidos coloridos. Nós vamos pintar também. Bem-vindos, bem-vinda Gilza, Vanini, boa noite, sejam bem-vindos. E nós vamos hoje entender um pouco da pintura nos tecidos coloridos. Boa noite, Tantinhas. Boa noite, Nedir, Lucena. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar só uns minutinhos pra gente começar. Eu vou ver depois, Tantinhas, o direct. Eu vou tirar os comentários, que eu já vou começar. Boa noite, Claudiana. Sejam todos bem-vindos. Eu vou tirar os comentários pra gente enxergar aqui o espaço. Bom, então aqui, ó, eu tenho essa regata que eu fiz com a tinta pastosa. Que você, se você não é meu aluno, ou se você é meu aluno e ainda não fez a serigráfica, você pode usar a tinta para tecidos da Acrylex ou outra marca. Tem a Corfix, eu falo Acrylex porque a Acrylex é fácil de encontrar. Então, se você for usar no tecido colorido, se você não tiver a serigráfica, você pode usar a Acrylex. Aqui, ó, eu não descolori. Aqui também não, eu coloquei a tinta pastosa. Já aqui, ó, eu descolori. Então, qual que é a diferença? Aqui, ele fica mais leve, é a tinta líquida, e aqui é a tinta pastosa. Tem essa cafta aqui, ó, que também é a tinta pastosa, ó. E eu vou mostrar também alguns tecidos coloridos. Alguns tecidos de outras cores. Por exemplo, assim, um tom de azul diferente. Nós vamos ver como que vai ficar esse tom aqui. Aqui também, ó, eu descolori e colori. Como que a gente descolore? Com água sanitária. Mas não danifica a fibra. Eu peguei até uma velhinha minha aqui, uma blusa. Gente, essa blusa aqui tem 10 anos. Eu descolori ela com água sanitária. Ela é viscolaicra. Ela ficou tão velhinha que é aquela blusinha assim que você coloca assim... Você tem até vergonha de você mesma, de tão velhinha. Mas eu quero que vocês olhem, ó, não tem um furinho. Então, se o tecido for bom, a água sanitária não danifica. Eu tô usando aqui, ó, a marca Candura, mas pode ser que boa, pode ser qualquer água sanitária. Então, quando a gente não quer colocar a tinta pastosa, a gente descolore e depois espera secar e passe a tinta em cima. Só que nem todos os tecidos ele descolore. Quando é fibra sintética, ele não descolore. Eu trouxe até uma aqui para vocês verem. Então aqui, ó, eu tenho esse azul, eu tenho esse caqui, tenho preto também, eu tenho dois pretos que eu vou fazer pra você ver, um que descolore, vou começar com o preto, depois a gente vai pro caqui. Esse aqui, ó, eu já descolori, ele só tá com a água sanitária. E esse aqui também. Aí, eu vou colorir em cima, porque a tinta reconstrói aqui a fibra, porque a tinta, ela tem uma composição, ela toda tinta, se você olhar na composição, ela vai uma resina acrílica. Então, vai
vai reconstruir ali, ou seja, vai proteger aquele espaço. Mesmo eu testando assim de várias formas, que não danifica. A não ser, como eu falei, quando o tecido já é muito assim, muito delicado. Aí não. Então, vocês, como que vocês sabem? Você pega no tecido e faz isso, ó. O tecido delicado, você faz assim, ele rasga. Então, você testa o tecido. E aqui, ó, eu tenho então uma viscolaicra. Tem viscolaicra que não é de viscose. Aí ela não descolore. Então aqui, ó, eu tenho uma viscolaicra e aqui eu tenho um tecido sintético 100%, eu acho que ele é poliéster. E eu vou descolorir os dois. Então, aqui eu passei uma pincelada, ela demora um pouquinho. Ó, aqui já começou. E aqui, ó, não fez nada. A mesma quantidade que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui. Aqui já começou, ó, descolorir. E aqui nem parece que aconteceu alguma coisa, nem parece que teve uma pincelada. Então, esse tecido aqui é o mesmo tecido que esse, ou seja, essa pincelada daqui uns 10 minutos vai ficar dessa cor. Então, agora eu vou fazer a pincelada no caque. Então, aqui, ó, todo o tecido, se ele não for de fibras naturais, ou não tiver pelo menos um 50%, 70%, ele não vai descolorir. Então, isso tem que ficar bem claro. Aí, se for esse tecido aqui, a única opção que eu tenho é a tinta pastosa. Porque se eu também passar a tinta líquida aqui, ela não vai... Vou até fazer um teste aqui com a tinta líquida. Muita gente até já viu esses testes que eu faço, mas como tem gente que ainda não viu, então vou fazer aqui um teste. Então, se você tem um tecido colorido... Aqui é um branco, eu quero que você veja a diferença da pincelada, ó, aqui e aqui. Ó, eu posso encharcar, ele até para um pouquinho, mas depois ele vai sumir. Então, ó, não adianta colocar tinta líquida no tecido colorido. Não adianta, ela não vai, ó, sumiu. Então, eu achava que isso era claro, né? Mas quando eu prestava serviço, a minha empresa prestava serviço, as lojas de tecido viam o meu mostruário no fundo claro e mandava tecidos coloridos. E eu pensava, meu Deus, como que não entende? Mas é que depois que eu fui entender, porque como eu nasci no meio dos tecidos, as pessoas não têm, mesmo sendo dono de uma loja de tecido, ele não tem essa informação. Então, você que vai prestar serviço tem que esclarecer o seu cliente. Qual que é a opção que a gente tem nos tecidos coloridos? Só a tinta pastosa, a descoloração e, então, esquecer a tinta líquida. Ó, sujou até a mesa, mas não, vou pegar até a minha blusinha velha, ó, que aí eu crio vergonha e paro de usar ela. Então, eu vou colocar aqui. Agora, veja bem, vamos fazer o teste aqui, ó. Aqui, ela vai pegar essa tonalidade, mas ela não vai ficar... Ela não vai ficar igual. A hora que secar, aqui, ó, ela tá bem viva. Aqui, a hora que ela secar, ela fica mais apagada ainda. E agora, eu vou pegar... Aqui, eu descolori. Pegar um pedacinho aqui daqui eu descolori. Aqui. E vou colocar. Ó, aqui ela já vai ficar bem, mas não tanto quanto essa,
mas ela vai ficar bem forte, ó. Tá até bem parecido, porque aqui ele tá bem clarinho. Então, aqui, ó, ele vai ficar um marrom. Então, eu posso pintar tecidos que não seja assim, preto, azul marinho. Eu posso pintar com tinta líquida, mas ela vai ficar bem escura. Só as tonalidades muito fortes que a gente não consegue nada. Ela some totalmente. Então, aqui, ó, olha as tonalidades. Aqui, ele não vai mudar muito quando seca, mas esse aqui muda, ele apaga. E aqui, ó, eu queria mostrar também para quem usa acrylex, existe as tintas fluorescente. Tem todas as cores. Então, como essa tinta aqui que eu tô usando é acrylex, viu, gente? Essa aqui é acrylex. Eu diluí um pouco da flúor e um pouco dessa. Então, essa aqui é acrylex. Ó, eu diluí numa medida de 1 de tinta para 8 de água. Então, ó, tinta de tecido, essa tinta aqui, ó. Eu diluí. E aí, a gente tem, além da gente ficar bem em conta, porque se você imagina, 8 potinhos desses. Então, você vai ter bastante tinta aí. Você pode comprar as cores mais fortes e acrescentar um pouco de fluorescente, que ela não vai ficar fluorescente porque ela tá diluída. Então, ela vai ajudar aí a você ter tonalidades mais fortes. Agora, se você já é meu aluno, você também pode comprar alguns pigmentos fluorescentes. Eu indico só 5, né, lá no curso. Mas se você quiser, mas não tem necessidade porque as tintas que eu ensino, a gente pigmenta ela já diluída. E se você ainda não é meu aluno, o link do meu curso tá lá na bio, dá uma olhadinha, tem muita aula, tem bastante informação, tem uma turma nova que já entrou, eu preciso colocar ela no grupo, o grupo tá muito gostoso, porque tá todo mundo trocando informação e fazendo trabalhos lindos. Então, se você, meu aluno, comprou recente, eu vou te colocar, ainda essa semana eu vou te colocar lá na comunidade, lá no grupo do WhatsApp. Então, agora eu vou pintar um azul. Esse azul, ó, pra você ver, esse azul aqui é o mesmo, exatamente o mesmo da minha blusa. Então, ó, aqui eu usei o preto e o amarelo, um amarelo bem... Ó o amarelo que eu usei aqui. Então, ele ficou bem apagado, ó. Mas ele ficou um tom de verde e escureceu um pouco do tecido. Aí, então, eu vou tirar daqui. E vou pintar esse aqui. Esse tecido aqui, tanto esse como esse, eu tenho caftas. Coloquei hoje lá, tem algumas caftas de 34 por 29, cafta igual a essa que eu tô, batas, né? De viscose, eu tenho na azul lisa e no caqui, tem também a off. O link da loja virtual também está lá na bio. Vou pegar aqui os... Então, a gente descolore e vai colocar a tinta em cima. Eu vou colocar aqui para você ver. Vou pegar uma placa. Essas placas de papel Paraná, você encapa e você pode fazer várias peças e espalhar. Teve alguma aluna que deu uma ideia de comprar Eucatex, que é quase o mesmo preço e ficou melhor. Então, você pode usar MDF, você pode usar Eucatex. É uma placa para você. Aqui a gente pode até prender com prendedores aqui na placa. Mas eu nem vou prender, porque eu já tenho bastante prática, então ela não vai correr muito. Então aqui, ó, eu vou usar algumas cores. Pincel, é o pincel que tá aí no jeito.
que é a diferença da tinta de tecido e da tinta serigráfica? Se você ler lá a composição, vai estar resina acrílica, é quase a mesma coisa. Só que a tinta serigráfica, ela tem bastante opção. Então, se você comprar... Aqui que eu uso no curso, que eu ensino, é para todos os tipos de tecido. Ela é indicada para sintético, mas para todos os tipos de tecido. Então, tanto dá para descolorir só em algumas partes, fazendo aí umas pinceladas, como também dá para descolorir mais. Opa! Caiu aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho, sem estar descolorido, que ele dá mais tons, né? Porque aqui vai ficar esse tom de vermelho e aqui vai ficar o tom de marrom. Eu vou colocar também o amarelo. E não tem segredo, é só preencher. Se quiser colocar mais pinceladas. Ó, vamos colocar aqui um pouquinho da azul pra gente... Deixa um pincel fininho aqui. Aqui. Vou colocar o azul só no... Sem estar no espaço descolorido. Então, aí, ó, temos uma estampa abstrata, ó. E aí, você pode também fazer floral, pode fazer várias outras coisas. Vou jogar ali. E agora, a gente vai fazer o azul. O azul também, igual eu falei, dá pra gente pintar sem descolorir, porém vai ficar bem apagado as cores, como a minha. Mas mesmo apagado, ele não ficou ruim. Então, assim, a gente tem essas opções também. Ah, essa aqui tá enrugadinha. Vou começar com o magenta. Nossa, que calor! Chove, chove, chove e o calor tá intenso. Ó, eu vou passar ele fora aqui. E aí, a gente vai ter duas tonalidades. Aqui ele vai ficar um roxo. E aqui ele vai permanecer o magenta. Eu vou virar, senão eu vou pintar minha blusa de magenta. Então, quem chegou agora, olha lá no começo, depois, a hora que eu postar lá, olha lá pra você ver todas as informações que eu dei.
Aqui eu só vou, ó, vou colocar aqui, ó, esse aqui, o amarelo que tá na minha blusa. Então, aqui ele vai ficar bem vivo e aqui ele vai ficar um tom de verde. Agora, no meio termo, assim, que é o azul, né? Que ele não é nem preto e nem clarinho. Eu posso usar a tinta pastosa? Pode. Só que sempre a tinta líquida vai deixar o tecido mais leve, né? Já que o azul, ó, em cima do azul, vai ficar um azul, não vai ficar tão vivo como esse, mas vai ficar bom também. Com um pouquinho do laranja. E o mais importante é colocar muito amor, colocar atenção no coração. Hoje eu tava ouvindo uma pessoa falando, o coração, ele é, não sei se é 5 vezes mais potente que o cérebro. Então, é um campo de energia muito poderoso. E quando a gente coloca atenção no coração, a gente, ó, então, tá aqui. Ele prontinho. Então, quando a gente coloca atenção no coração, a gente consegue acessar a nossa essência, que é amor, que é divina. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho artístico, é muito importante a gente colocar atenção no coração. Isso vai fazer com que a gente transmita o nosso melhor. Então, aqui, né, tá essa, ó, o mesmo tecido aqui, o mesmo tecido aqui. E recapitulando, tecido preto, se ele... Ah, tem o preto também. Se descolorir, a gente pode colorir em cima. Se não descolorir, somente tinta pastosa. E o preto aqui é a mesma coisa, a gente pode colorir como a gente coloriu esse. As minhas placas estão bem gastas, bem sujinhas de tinta. Vou colocar magenta aqui. Ó, só vou colocar o magenta e o amarelo. Então, o preto, eu posso descolorir e colorir ou usar a tinta pastosa. Os tecidos que não é nem muito escuro, muito claro, eu posso usar a tinta pastosa e a tinta líquida também. Porém, vai ter uma diferença bem grande de tonalidade. E às vezes, gente, até no tecido claro, por exemplo, se eu pego 2 tecidos off ou branco, 2 tecidos diferentes, ponho a mesma tinta, dá diferença também. Tem tecido que a tinta realça mais e tem tecido que ela apaga um pouco. Então, o importante é você entender para quando chegar um trabalho para você saber o que falar aí para o seu cliente. Ou então até para você mesmo. Você quer, às vezes, ver uma estampa, ver uma pintura e quer colocar nas suas peças, você tem que lembrar que vai depender da fibra. Não é tudo que a gente consegue fazer. Ó, então aqui também tá prontinho. E é isso aí, gente. Daria, assim, pra gente fazer testes e testes com outras tonalidades.
Mas o básico você já entendeu. Eu vou desativar os comentários, vou ativar os comentários. Então, o básico você já entendeu. Né? Para ir para comprar. Oi, Graça! Então, aí para você comprar aí os tecidos ou as peças, né? Você vai ter essas opções aí. Se alguém tiver alguma pergunta, ou então pode deixar também depois aí, vai ficar gravada a live por uns dias. E depois a live vai para... Boa noite, a Lucy. Depois a live vai lá para Hotmart, para o meu curso. As lives vai para lá, depois eu tiro ela do Instagram. Ai, que bom que você amou. É uma aula mais assim, informativa mesmo, porque pra gente saber que peça, que tecido a gente compra. Boa noite, Alzanete. Então, para saber o que a gente pode fazer em cada tecido, o que vai ficar melhor em cada tecido. Então, lembrando que a água sanitária pode ser qualquer marca. E você colocando a tinta em cima não vai ter problema. Sim, descolorir com água sanitária. Eu até mostrei uma pecinha velha minha que eu até usei ela aqui para limpar. Que essa blusa minha aqui, eu descolori ela há uns 10 anos. Eu usei tanto ela e bati na máquina. Nunca fez um furinho. Então, e tem viscolaicra, que eu já vi gente reclamar que faz furo sem colocar nada. Como você descolore o tecido? Com água sanitária, com a trincha. Cadê a trincha aqui? Vamos passar aqui, ó. Vamos passar aqui uma água sanitária. Ó, aqui, já ela fica branquinha. Ó. Cada tecido, ó, aqui, ó, já ele vai ficando laranja. Vamos fazer no azul. Vou colocá-la aqui. Vamos fazer no azul. Você pode descolorir com a trincha, com a bisnaga, aquela bisnaga com a ponta fina aí fazendo vários riscos. A gente pode brincar com isso aqui, só que depois você colore, porque às vezes fica até bonito só a descoloração, mas eu gosto de proteger com a tinta, então... Ó, aqui, o azul, ele vai ficar praticamente off, quase branco. Então, aqui, ó, ela já tá... Aqui tá demorando um pouquinho mais, mas aqui, ó, olha o tanto que já descoloriu. Então, lembrando que tem cafta caque e tem dessa azul lá na loja virtual. E tem a off também. E tem também as camisetinhas, pra quem tava esperando, já tem camisetinhas lá, as t-shirts, PMG e GG, off e preta. Nos 4 tamanhos. Obrigada! Qual é esse tecido? Ah, boa pergunta, hein? Esse é viscose. Algodão também. Tecidos musselines, chiffon, não descolore. Ai, obrigada. Então, lembrando que, ó, eu fiz aqui naquele crepe, eu coloquei ele aqui embaixo. Ó, esse tecido aqui, ele não descolore. Então, tem vários tecidos que não descolorem. Então, vamos supor, uma pessoa vai fazer uma encomenda, ou você quer fazer, ó, aqui já tá, ó, como já tá com a clarinho. Então, não descolore. Se for 100% poliéster, se for... Acho que a poliamida também não descolore. Como é que você faz? Você pega um cantinho do tecido e faz um testezinho. É a única forma de saber. Então, é isso, gente. Lembrando, ó, que a tinta da Acrylex, para quem não tem as serigráficas, para quem não tá no meu curso, que já comprou a serigráfica, pode usar Acrylex. Acrylex diluída dá tonalidades bem bacanas. Usa a Fluor,
Porque aí, como você vai diluir, ela vai perder um pouco a tonalidade, usa a flor também junto. Compra quase o mesmo, não precisa ser exatamente a mesma, né? Compra tons parecidos. Sou nova aqui, acabei de descobrir. Ai, que bom, depois se você não viu o começo da live, olha o começo, tem outras lives também, que eu tô ensinando a estampa animal print, que eu tô ensinando outras. E aproveitem que as lives logo por alguns dias, as que estão lá já vai sair. Aí ela vai lá para Hotmart. Então, gente, é isso. Lembrando que o link do meu curso está lá na minha bio. Água sanitária é pura. Sim, só que, ó, água sanitária. Tem cloro puro, tá? Então, tem aquele cloro puro que a gente compra em lugar lá de coisas de piscina, de aquelas lojas lá, não. É a água sanitária, tá até escrito cloro ativo, mas não é aquele cloro puro que vende em casas especializadas, que é aquele cloro lá, aquele lá, destrói. Então é a água sanitária. Sim, se você quiser colocar um pouco de água, pode colocar também. Ela vai ficar menos. Igual aqui, por exemplo, tá bem branquinha, ela vai ficar menos. Então, gente, é isso. Muito bom estar aqui com vocês. A semana que vem, na quarta-feira, estarei aqui também com mais novidades. E uma coisa muito boa que eu queria contar para vocês. Vai ter um primeiro desfile em São Paulo, o primeiro desfile de moda artesanal. É um desfile que tá prometendo assim que vai ser um grande sucesso. E depois desse desfile, eu acredito, gente, que a moda artesanal vai ficar mais em evidência. Que para quem quiser dar uma olhada, o convite, tem gente que achou caro, é R$200, mas eles vão ter todo um trabalho, né, com imprensa e tal. Artesanal Fashion Day. Então, gente, olha, vai ser crochê, macramê, pintura e acho que patchwork. Vai ser dia 26 de março. Graça, eu lembrei de você, Graça. Eu vou estar lá, eu vou nesse desfile. Se vocês quiserem ir, a gente pode até se encontrar lá. Sim, eu passo o link depois pra vocês. E eu acho assim, mas quem não puder ir, não tem problema, que eu quero que você, assim, quando uma coisa acontece nesse nível, é uma tendência. E quando é uma tendência mais forte, mais pessoas passam a consumir. Então, quem aí tá pensando em fazer peças para vender ou que já está vendendo, amola aí o machado que vai vir muita coisa boa por aí. Porque quando a mídia começa, né, a divulgar um trabalho, aí é outra coisa, né? Porque a mídia, ela ainda guia, né, tudo. Se é uma coisa que a gente não vê muito, é só um estilo, então a gente fica com aquele público limitado. Mas quando começa a ser uma tendência, mais pessoas passam a consumir. E isso é muito legal. Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí que depois eu vou responder. E vejo vocês então na próxima quarta-feira.